Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Filipenses e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 12 até o 16. O 16 nós vamos ler a parte A do versículo 16. Então, está escrito assim, do versículo 12 em diante. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Amados, olha que interessante esses versículos que nós lemos aqui. Quando nós vemos a primeira parte aqui do capítulo 2, para os irmãos que fizeram a leitura de todo o capítulo, vão entender mais. Aqueles que não fizeram, eu sempre encorajo os irmãos, leiam o capítulo do dia. Nosso capítulo de hoje é Filipenses capítulo 2, e aí depois ouçam o áudio, que aí fica mais fácil de compreender o que nós vamos compartilhar aqui. Então, no início do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa falando sobre uma atitude de humildade, o viver o cristianismo de uma forma humilde. Tanto que ele vem e ele diz assim, olha, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Façam tudo em amor, no mesmo amor, num só espírito, numa só atitude. E aí do versículo 5 em diante ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Cristo, mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, a atitude de Jesus Cristo é a atitude que nós devemos ter. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então nós não devemos nos gloriar em tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Nós vimos na carta aos Efésios coisas extraordinárias que nós temos e somos por estarmos em Cristo. Mas isso não deve nos tornar pessoas o que? Orgulhosas, arrogantes, prepotentes. Pelo contrário, deve gerar em nós uma atitude que é a mesma de Jesus Cristo, de nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos do que? De Deus, para que a luz dele brilhe, para que nós possamos ser o que? Servos das pessoas, servos no sentido, amados, não de que as pessoas vão pisar em nós ou se tornar, desculpa a expressão aqui, mas é mais ou menos isso, nos tornarmos capacho das pessoas, não é isso. É servos no sentido de servir o outro, de realizar mesmo, manifestar de fato a vida de Cristo, realizar as boas obras que Cristo Jesus já preparou para que nós as realizássemos. E aí aqui, nesses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo vem e escreve para essa igreja dizendo assim, coloquem em ação a salvação de vocês. Tem outra versão que diz, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Amados, veja que interessante isso. A nossa salvação, ela precisa ser o quê? Colocada em prática, desenvolvida. Não pode ser algo apenas da boca para fora. A nossa confiança em Deus, em Cristo Jesus, não pode ser algo apenas da boca para fora. Mas nós precisamos o quê? Desenvolver, colocar em prática, realizar tudo aquilo. E é interessante porque nós lemos aqui que é o próprio Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, ou seja, é Ele que nos
derrama dons e nos capacita para desenvolvermos a nossa salvação. O nosso papel é de forma intencional, nos colocarmos diante de Deus, na presença de Deus, do mesmo jeito que Jesus se colocou, em humildade. Se esvaziando da confiança em nós mesmos, da nossa própria capacidade, confiando na carne, deixando de lado todo tipo de egoísmo, como fala ali no versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Ou seja, esse coração que se rende, esse coração que aceita humildemente viver para a glória de Deus, essa deve ser a nossa atitude. E para vivermos assim, o Senhor mesmo, Deus mesmo, efetua em nós o querer e o realizar, ou seja, Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo derrama os dons sobre nós para que a gente possa viver assim. Mas qual que é o nosso papel como colaboradores de Deus? Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, colocar em prática, ponham em ação a salvação de vocês, com temor a Deus, com tremor no sentido de eu pertenço a Deus, a minha vida é para a glória de Deus, eu já recebi tudo que eu preciso para desenvolver a salvação que Cristo conquistou para mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu me disponho, eu me coloco à disposição do Senhor. E veja que continua ali nos versículos que nós lemos, façam tudo sem queixas nem discussões, ou seja, sem reclamação e sem ficar discutindo, contendendo uns com os outros, para que vocês venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual nós, como filhos de Deus, nós brilhamos como estrelas no universo. Amados, o intuito da nossa vida é de fato sermos luz nesse mundo. E uma luz não é colocada, como Jesus falou, uma candeia não é colocada debaixo da cama para ser escondida. Uma candeia é colocada no alto para iluminar toda a casa. Assim é a nossa vida. Nós somos luz do mundo para o quê? Para iluminar o mundo. E amados, isso começa dentro da nossa casa. Nós começamos a desenvolver, a colocar em ação, em prática, a nossa salvação dentro da nossa casa, com os nossos amados, para quem é casado com o seu cônjuge, para quem tem filhos com os seus filhos, ou então com os nossos irmãos, com os nossos pais. Ah, Catiane, mas a minha casa é muito difícil, ninguém é crente, só eu sou crente. Exatamente para que, olha o que a palavra nos garante. Se nós desenvolvermos a nossa salvação, tendo a mesma atitude de Cristo Jesus, uma atitude de humildade, de rendição completa a Deus, o Senhor mesmo faz com que nós brilhemos no meio dessa geração corrompida e depravada. Mas nós fomos chamados para ser luz e nós precisamos assumir essa responsabilidade de sermos luz nesse mundo. E precisamos assumir como colaboradores de Deus essa atitude de humildade, de rendição, assim como Cristo Jesus. Mesmo que está escrito ali no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele se rendeu para o quê? Para servir, para fazer a vontade de Deus. Que eu e você nós possamos nos render para o quê? Para realizar a vontade de Deus. E nós já vimos em alguns áudios anteriores falando sobre a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós, amados, é que nós vivamos de maneira a brilhar, que a nossa luz brilhe. E não tem como nós vivermos assim se nós alimentarmos orgulho, egoísmo. É o que fala ali no versículo 3, depois você pode ler com calma, se você não leu o capítulo do dia. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade. Precisamos deixar de lado todo egoísmo, egocentrismo, colocamos a nossa vida no centro, tiramos Cristo do centro. Quantas vezes fazemos isso, amados? Tiramos Cristo do centro e nos colocamos como se
o alvo fosse a nossa vida. Tudo é para mim. Eu é que quero ser servido, eu é que quero que as coisas sejam do meu jeito. Não podemos viver assim, amados. O centro, o alvo da nossa vida é Cristo Jesus. E precisamos nos colocar à disposição de Deus, desenvolver a nossa salvação. Eu sempre falo, nós já recebemos tudo, toda a capacitação, toda a graça já foi derramada sobre nós. Temos o Espírito Santo habitando em nós e sobre nós, nos fortalecendo, nos ensinando, nos capacitando, mas nós precisamos nos dispor, precisamos nos disponibilizar, nos tornar pessoas disponíveis para a atuação de Deus. É isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui no versículo 12, quando ele diz: coloquem em ação a salvação de vocês. Não adianta nós só dizermos que somos cristãos. Nós precisamos viver de fato como cristãos. E aqui nós encontramos duas atitudes que precisamos ter para que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, tendo uma atitude de humildade e o que nós lemos aqui na parte A do versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. Então eu quero encorajar, assim como o Senhor está me encorajando, a termos sempre uma atitude de humildade. Humildade, amados, é ter um coração disponível para Deus. Senhor, eis-me aqui. Pode trabalhar o que o Senhor quiser trabalhar em mim. Pode fazer da sua forma, Senhor, no seu tempo, Senhor. Eu não vou contender contigo. Eu não vou me gloriar no meu próprio conhecimento, na minha própria sabedoria. Não, eu reconheço que eu dependo de ti. Eu estou aqui para que a minha vida manifeste a sua vida, Senhor. Essa é uma atitude de humildade. Mas nós podemos ver a caminhada de Cristo Jesus. Cristo Jesus, assim como está escrito aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A caminhada de Jesus como homem foi sempre em submissão total a Deus, fazendo sempre a vontade do Pai. Ele dizia: eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço o que eu ouço do Pai, eu realizo a vontade do Pai. E quando chegou um momento crucial na vida dele, que foi ele morrer na cruz, a palavra nos garante que por 3 vezes ele pediu ao Senhor: Senhor, se for possível, Pai, se for possível, passar esse cálice de mim, passe. Porque é difícil para mim. Eu não consigo, porque ali Jesus, é o que nós podemos ler aqui nesse capítulo de Filipenses. Ele era Deus, mas ele não considerou o ser igual a Deus. Ele se esvaziou de toda a glória. E ele viveu ali como homem rendido a Deus. E quando antes de ser crucificado ele disse: se for possível passar esse cálice de mim, passe, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por 3 vezes. Então nós vemos que foi algo que estava sendo difícil para Jesus, mas ele se rendeu para fazer a vontade do Pai, em humildade, em submissão, em sujeição a Deus, não em sujeição às pessoas, mas em sujeição a Deus. E ele sempre teve o quê? Foi guiado pela palavra de Deus. Ele só fazia o que ele ouvia Deus, o Pai, direcionar ele a fazer. E aqui no versículo 16, nós lemos: retendo firmemente a palavra da vida. Então nós precisamos ter essa atitude de rendição, de humildade, retendo firmemente a palavra da vida. Não tem como reter, como guardar, como viver pautado na palavra sem nos relacionarmos com a palavra. Por isso que nós aqui do Ministério Vida sempre encorajamos os nossos irmãos a quê? A terem um relacionamento vivo e pessoal com a palavra de Deus. Por isso que nós temos essa leitura do dia, o capítulo do dia, para quê? Para encorajar mesmo os nossos irmãos a se relacionarem com a palavra. Mas nós temos vivido o tempo que antecede a vinda de Cristo Jesus. Está muito próximo a volta do nosso amado Senhor Jesus. E nós temos visto que está cada vez mais caótico, o mundo está cada vez mais deplorável. Se nós não estivermos firmados, retendo firmemente a palavra da vida, nós não conseguiremos suportar. Nós começaremos o que? A sucumbir,
a nos amoldar a esse mundo aqui. Nós não fomos chamados para nos amoldar a esse mundo. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Precisamos colocar em prática a nossa salvação. Então, que eu e você, amados, nós possamos, em humildade, nos sujeitar a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Trabalha o que precisa ser trabalhado em mim. Molda o que precisa ser moldado em mim. Eis-me aqui, eu me rendo a Ti. E quando o Senhor nos mostrar as áreas que Ele quer trabalhar em nós, que nós não sejamos tolos de contender com Deus, mas que nós sejamos sábios de nos render. Pode trabalhar, Senhor. Pode atuar, Senhor. Molda-me. Eu quero sim ser colaborador no reino. Eu quero sim colaborar para que a tua vida seja manifestada através de mim, para que de fato eu brilhe como luz. Assim como nós lemos aqui, brilhando no meio dessa geração corrompida, pervertida, depravada, mas nós fomos chamados como filhos de Deus para brilharmos, para sermos luz desse mundo. E precisamos o quê? Nos sujeitar a Deus, nos colocar numa posição de disponibilidade. Senhor, eis-me aqui. Pode fazer o que preciso for para que a tua vida se manifeste através da minha. Mas o egoísmo, o egocentrismo, como eu já mencionei, tem roubado muito e muito das pessoas. Muitos têm vivido por ambição egoísta, querendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, a satisfação da carne. Nós não fomos chamados para isso. Que o Senhor nos capacite para que, de fato, nós possamos nos render a Ele. Na verdade, Ele nos capacita. Ele já derramou tudo que nós precisamos. Que eu e você, nós tenhamos um coração sábio de rendição, que nós sejamos sensatos e sábios para nos rendermos. Eis-me aqui, Senhor, faz do seu jeito, da sua maneira. E que nós possamos sempre alimentar esse relacionamento com Deus, porque é a partir desse relacionamento que a nossa salvação vai sendo o quê? Desenvolvida, e que nós vamos colocando em prática a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Essa palavra, à medida que nós lemos e meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus é espírito e vida. Essa palavra, como está escrito em Hebreus, é como uma espada de 2 gumes, ela entra no mais profundo do nosso ser e ela vai gerando, amados, ela vai dividindo, como está escrito lá em Hebreus, e vai trazendo discernimento, vai nos mostrando o que nós precisamos deixar de lado e o que de fato nós precisamos alimentar. É por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerando vida em nós. É a palavra de Deus que vai trazendo discernimento para nós. Vai nos dando sabedoria. A atuação do Espírito Santo junto com a palavra, o Espírito que em nós habita junto com a palavra de Deus, essa atuação poderosa que vai nos vivificando, nos moldando, nos transformando, que eu e você nós possamos nos render cada dia mais a um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor e nos colocarmos nessa posição de desenvolver a nossa salvação, colocando em prática a salvação que Cristo Jesus conquistou para nós. Que nós possamos deixar de lado todo o egoísmo e nos sujeitarmos a Deus em humildade e que nós possamos reter firmemente a palavra da vida, nos relacionando diariamente com essa palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor sempre nos ensina o caminho a seguir. Pai, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Obrigada porque o Senhor mesmo é quem nos capacita, é quem derrama graça, é quem derrama dom sobre nós. Pai, muito obrigada porque para colocar a salvação em prática nós não precisamos depender da nossa própria capacidade, mas podemos depender do Senhor, da capacitação que vem do Senhor, da força que vem do Senhor, da sabedoria que o Senhor mesmo derrama sobre nós. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos esse nosso papel de colaboradores de Deus, que é nos rendendo a Ti, nos rendendo, simplesmente nos rendendo em completa humildade ao Senhor, para fazer a Sua vontade, para ouvir o Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos a importância de termos um tempo diário de oração, um tempo diário de meditação e de estudo na Tua palavra.
Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver assim, colocando em prática a nossa salvação. Pai, que nós possamos compreender que as nossas obras, as obras que o Senhor deseja que nós façamos, elas não são feitas através da nossa própria capacidade, mas elas são resultado desse relacionamento íntimo e pessoal contigo. À medida que nos relacionamos contigo em oração, em estudo da palavra, o Senhor mesmo vai nos moldando, nos transformando, colocando em nosso coração qual é o seu desejo e nos capacitando para efetuarmos o seu desejo. Pai, que eu e os meus irmãos nós entendamos o nosso papel de colaboradores do Senhor, que é nos rendendo a Ti, nos rendendo, nos sujeitando ao Senhor, em oração, em relacionamento com a Tua palavra, ouvindo do Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos essa vida no Espírito e pelo Espírito, sendo guiados pelo Teu Espírito, ensinados pelo Teu Espírito. Que eu e os meus irmãos entendamos a importância da Tua palavra, porque a Tua palavra é Espírito e vida. Senhor, que eu e os meus irmãos, nós deixemos tudo que nos atrapalha, tudo aquilo que tenta nos envolver para que nós não desenvolvamos a nossa salvação, que nós possamos deixar tudo isso de lado, possamos abraçar com humildade, abraçar com sujeição, abraçar com um desejo mesmo de realizar, de viver para a sua glória, que nós possamos abraçar a tua palavra, abraçar a tua vontade, reter firmemente a tua palavra. Senhor, nos ajuda a vivermos assim. Nós queremos colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.